Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que a graça e a paz do nosso bom Deus seja sobre você neste dia. Assim está escrito no Salmo 118, os versos 1 e 2. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dure para sempre. Que o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre. Quero convidar você a trocar povo de Israel pelo seu nome ou pelo nome da sua cidade. Que você e eu possamos dizer com fé e com convicção de que o amor de Deus dura para sempre. O Senhor preparou este dia para você com amor, para que você e eu possamos viver por causa do seu amor. Queremos render graças ao nosso Deus com a canção que diz: graças, Senhor, eu rendo muitas graças. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Eu te agradeço por poder agradecer. Graças. Esta é mais uma edição do programa Respostas para a Vida da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. E eu agradeço pela sua companhia, pela Rádio Educadora e também você que busca a palavra do Senhor nos nossos canais, na ESLB Limeira e também nas nossas redes sociais do Facebook e do Instagram, onde servimos para você a palavra de Deus diariamente com versículos e orações. Que alegria saber que você tem sede da palavra e que de alguma forma a nossa comunidade, a nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana na comunidade de Limeira pode estar alimentando a sua fé no Deus triuno e todo-poderoso. Quem conversa com você hoje é a pastora Argeli e eu quero convidar para um momento de oração. Se você se sentir à vontade, pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, elevar os seus pensamentos ao nosso Deus. Se você estiver com alguém próximo, pode dar a mão para essa pessoa. E assim, queremos nos unir com o Criador da vida, o nosso Deus, em oração. Senhor Jesus Cristo, é uma honra ter a oportunidade
de conversar contigo em oração, de nos abrirmos e de colocarmos todo o nosso ser e o nosso pensar diante de Ti. Tu que és majestoso e poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ocupa posição de honra no céu e te importa conosco, queres nos ouvir, se importa com a nossa vida, com a nossa luta, com as nossas dificuldades, com as nossas preocupações e quer nos ajudar para que a nossa passagem aqui nesta terra seja mais leve e seja com a paz que Tu podes dar. Nós te buscamos em oração porque precisamos da Tua ajuda, cada pessoa de uma forma. E eu peço, ó Cristo Salvador, envia o Teu Santo Espírito a quem ora neste momento, a quem Te procura em oração e ajuda cada pessoa da forma que ela necessita para caminhar contigo. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu convido para que tenhamos um tempo de louvor e adoração com a próxima canção. Estamos no domingo de Ramos. Este domingo é o domingo que abre a Semana Santa. A semana em que nós, como cristãos e cristãs, nos voltamos para relembrar a história de amor de Deus por nós, onde nós rememoramos cada passo, cada parte da jornada de Jesus até a sua morte na cruz e também ressurreição. Para este domingo, abertura da Semana Santa, nós queremos rememorar, relembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, uma cidade muito importante na sua época. Queremos ouvir o relato bíblico da Sagrada Escritura
e tentar perceber e aprender o que ainda não percebemos no relato. Não tentemos nos enganar que porque conhecemos a história, já sabemos tudo. A Bíblia, através da ajuda do Espírito Santo, tem sempre algo a nos revelar. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aí na sua casa, o relato é de Marcos, capítulo 11, os versos 1 a 11, que eu passo a ler tranquilamente para você. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que ficava perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão logo até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas logo devolverá. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo, olhou tudo em redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Quero chamar a atenção para alguns trechos da história. Monte das Oliveiras é o lugar onde Jesus está com os seus discípulos. Monte das Oliveiras, lugar de oração de Jesus, lugar de instrução de Jesus. Era no Monte das Oliveiras que Jesus revelava os planos de Deus para os discípulos. Era no Monte das Oliveiras que Jesus buscava comunhão fervorosa com o Pai em oração. Era no Monte das Oliveiras que, antes do sol nascer, Jesus, em oração, se colocava em conversa com Deus para saber o que deveria fazer no dia que estava para chegar. É ali, mais uma vez, que está Jesus com os seus discípulos, no Monte das Oliveiras, a se preparar para a entrada de Jerusalém. Quando o texto fala no Monte das Oliveiras, sempre lembro deste lugar especial, separado para a comunhão com Deus e a oração. Qual é o teu Monte das Oliveiras? Qual é o teu lugar onde tu te aquieta para buscar Deus?
Jesus tinha um lugar ao ar livre, mas quem sabe você tem aí, dentro da sua casa, como Jesus mesmo sugere, fecha a sua porta do quarto, entra lá e fica você e o Criador. Se você não tem um Monte das Oliveiras, eu sugiro que você tenha. Porque é só quando estamos no Monte das Oliveiras com Deus é que nós somos fortalecidos na fé e compreendemos melhor o que Ele quer de nós aqui. Neste episódio da vida de Jesus, Jesus não queria nada muito grande dos discípulos. Ele pediu algo simples. Pediu que eles fossem à frente, num povoado ali perto, logo adiante, nos diz o texto, e que prestassem atenção e procurassem uma jumentinha que não foi montada, que desamarrassem o animal e trouxessem até ele. Também disse que fizessem isso e que se alguém perguntasse, também deu a resposta que os discípulos deveriam dar, que o mestre precisava, mas queria devolver. Os discípulos não estavam roubando nada. Era algo que seria devolvido para os donos. A jumentinha seria devolvido. Podemos perceber assim que nada muito difícil foi pedido por Jesus para os discípulos, mas que precisou de obediência por parte dos discípulos. Eles foram e fizeram exatamente o que Jesus havia ordenado a fazer. Não importa se o que Jesus pede para nós pareça simples. Talvez Jesus também possa pedir algo simples para você e eu, como pediu para os discípulos. E algumas pessoas podem se negar a fazer porque acham que é algo sem importância. Mas os discípulos não estavam sabendo o quão importante seria o que aconteceria depois, que era a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Quero também chamar a atenção para o povo que acompanha Jesus. Nem todo mundo que acompanha Jesus está firme com Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado neste jumento, o texto nos diz que muitas pessoas estenderam as suas capas e espalharam ramos verdes cortados pelos campos, como um sinal de reverência e de recebimento de um rei. As pessoas o reconheceram como rei, reconheceram como aquele que vem em nome do Senhor, reconheceram também que um novo reino estaria para chegar, que um novo reino estaria para vir, e pedem que Deus abençoe o reino de Davi, o reino que está vindo, e glorificam a Deus no céu por isso que está chegando, por este novo reino. Mas elas acreditaram que isso ia acontecer ali, naquele momento, que Jesus iria tomar posse da cidade e se tornar o novo rei. E estas mesmas pessoas que louvavam a Deus na entrada de Jerusalém foram as mesmas que gritaram crucifica uma semana depois. Será que muitas vezes você e eu não somos como estas pessoas inconstantes que, quando as coisas não acontecem imediatamente do jeito que nós achamos que entendemos, nos viramos contra o nosso Deus? Jesus entra em Jerusalém. Ele olha tudo. Eu acho interessante. Ele entra, ele vai ao templo, ele olha tudo e segue com os discípulos até Betânia. Ele não fica em Jerusalém, mas ele entra para cumprir a profecia. Neste domingo de Ramos, se você colocar um ramo verde na entrada da sua casa,
que não seja uma mera tradição, que não seja como esse povo que coloca ramos, mas depois pede para crucificar. Mas eu convido você que crê realmente no reino de Deus que está vindo, que você coloque este ramo verde como um sinal de esperança de um novo reino e de uma nova terra, e que você possa dizer hosana a Deus nas maiores alturas. Rogo que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, entre na sua casa como entrou em Jerusalém, olhe tudo e fique ali contigo para te ajudar e te fortalecer na caminhada da vida. Amém. Convido para ouvirmos mais uma canção. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Quantos surdos que escutaram, quantos cegos que enxergaram, quantos coxos que andaram, só eles não enxergaram. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Me despeço com a bênção de Hebreus 13, 21. Que o Deus da paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade, e que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada, e a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Amém. Que Deus lhe dê tudo o que você precisa para fazer a vontade de Deus. Fique na paz do Senhor e que os anjos venham te acompanhar. Me despeço com esta canção. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, Quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar.